Existe uma prisão invisível que carregamos conosco para onde quer que vamos. Não possui grades de ferro nem muros de concreto, mas é capaz de aprisionar nossa mente de forma tão eficaz quanto qualquer cela física. Essa prisão é construída por nossos próprios pensamentos negativos, tijolo por tijolo, dia após dia, até que nos encontramos completamente cercados por padrões destrutivos de pensamento que parecem impossíveis de romper. Carl Jung, um dos mais profundos exploradores da mente humana, dedicou sua vida a compreender as forças ocultas que governam nosso comportamento e nossa experiência interna. E entre suas descobertas mais valiosas está o caminho para a verdadeira libertação dos pensamentos negativos. Não através da supressão ou negação, mas através de algo muito mais poderoso: a integração consciente das forças sombrias que habitam dentro de nós. Você já parou para observar como certos pensamentos negativos aparecem repetidamente em sua mente? Como um disco arranhado que toca sempre a mesma parte da música, nossa mente parece programada para revisitar as mesmas preocupações, os mesmos medos, as mesmas autocríticas. Acordamos pela manhã e antes mesmo de abrir completamente os olhos, lá estão eles, pensamentos sobre o que pode dar errado, sobre nossas inadequações, sobre os perigos que nos cercam. Jung compreendeu que esses padrões não são meramente hábitos ruins que podemos simplesmente decidir abandonar. Eles são manifestações de aspectos profundos de nossa psique que foram reprimidos, negados ou incompreendidos. O que chamamos de pensamentos negativos são, na verdade, mensagens vindas das profundezas de nosso inconsciente, tentando nos comunicar algo importante sobre nós mesmos. A maioria das pessoas tenta lidar com pensamentos negativos através da resistência. Tentamos empurrá-los para longe, distraímos-nos deles ou nos recriminamos por tê-los. É como tentar segurar uma bola de praia debaixo d'água. Quanto mais força aplicamos, mais energia gastamos, e no momento em que relaxamos nossa vigilância, a bola salta de volta à superfície com ainda mais intensidade. Jung nos ensinou que essa abordagem não apenas falha, mas na verdade fortalece o poder desses pensamentos sobre nós. O conceito junguiano da sombra é fundamental para entender essa dinâmica. A sombra não é o mal em si, mas sim todos os aspectos de nós mesmos que aprendemos a rejeitar, esconder ou negar. Quando criança, você pode ter aprendido que expressar raiva era inaceitável. Então você reprimiu essa raiva, empurrando-a para as profundezas de sua psique, mas ela não desapareceu. Ela permaneceu lá, na escuridão, crescendo e se manifestando de formas distorcidas, talvez como pensamentos autodestrutivos, talvez como crítica constante aos outros, talvez como uma sensação persistente de inadequação. Os pensamentos negativos recorrentes são frequentemente a voz de nossa sombra tentando ser ouvida. E aqui está o paradoxo libertador que Jung descobriu. Quanto mais tentamos silenciar essa voz, mais alto ela grita. A verdadeira libertação começa quando paramos de lutar e começamos a ouvir. Imagine que seus pensamentos negativos são como uma criança assustada batendo freneticamente à sua porta no meio da noite. Você pode ignorá-la, esperando que ela vá embora. Você pode gritar para ela se calar. Ou você pode abrir a porta, acender a luz e perguntar: o que há de errado? Do que você precisa? Esta última abordagem é o caminho junguiano para a integração. Quando um pensamento negativo surge, em vez de automaticamente rotulá-lo como inimigo, podemos fazer uma pausa e investigar. De onde vem esse pensamento? Que parte de mim está tentando se expressar? Que necessidade não atendida ou ferida não curada está por trás dessa negatividade? Esta postura curiosa e compassiva transforma completamente nossa relação com nossos pensamentos. Jung observou que aquilo que resistimos persiste, mas aquilo que examinamos com consciência se transforma. Quando trazemos a luz da atenção consciente para nossos pensamentos negativos, algo notável acontece. Eles perdem seu poder hipnótico sobre nós. Já não somos possuídos por eles. Em vez disso,
podemos observá-los com certa distância, como nuvens passando pelo céu de nossa consciência. Mas essa observação não pode ser superficial ou meramente intelectual. Jung falava sobre a necessidade de realmente sentir e vivenciar esses conteúdos psíquicos. Quando um pensamento de inadequação surge, por exemplo, em vez de imediatamente tentar neutralizá-lo com afirmações positivas, podemos perguntar: onde sinto isso em meu corpo? Que emoções acompanham esse pensamento? Quando foi a primeira vez que me senti assim? Este processo de investigação profunda frequentemente nos leva a descobertas surpreendentes. Aquele pensamento de que nunca sou bom o suficiente pode ter suas raízes em um pai crítico da infância. Aquela ansiedade constante sobre o futuro pode estar conectada a um trauma de abandono do passado. E quando fazemos essas conexões, quando vemos de onde nossos padrões realmente vêm, algo em nós relaxa. Começamos a compreender que não há nada de fundamentalmente errado conosco. Estamos simplesmente carregando feridas que precisam de atenção e cura. Jung também nos alertou sobre o perigo do que ele chamava de inflação do ego. Isso acontece quando tentamos ser sempre positivos, sempre fortes, sempre no controle. Negamos nossa vulnerabilidade, nossa dor, nosso medo. Criamos uma persona brilhante e polida para mostrar ao mundo, enquanto trancamos tudo o que consideramos negativo em um porão psíquico. Mas esse porão eventualmente transborda, e os pensamentos negativos irrompem com força redobrada, muitas vezes nos momentos mais inoportunos. A verdadeira força, Jung ensinava, não vem da eliminação de nossa negatividade, mas da integração dela. Um ser humano completo não é alguém que nunca tem pensamentos sombrios, mas alguém que reconhece esses pensamentos como parte de sua humanidade e aprendeu a relacionar-se com eles de forma saudável. É alguém que pode dizer: sim, tenho medos, tenho dúvidas, tenho aspectos de mim que não são nobres, e isso me torna humano. Existe um processo que Jung chamava de individuação, o caminho de se tornar quem realmente somos em nossa totalidade. Este processo necessariamente envolve confrontar e integrar nossa sombra. E à medida que fazemos isso, descobrimos algo extraordinário. Muitos dos pensamentos que julgávamos negativos contêm, na verdade, energia vital e criativa que foi distorcida pela repressão. Aquela raiva que você sempre temeu pode, quando reconhecida e canalizada apropriadamente, se tornar uma força para estabelecer limites saudáveis e defender seus valores. Aquela tristeza que você sempre tentou evitar pode, quando permitida e honrada, se tornar a fonte de profunda compaixão e conexão humana. Aquele medo que parecia paralisante pode, quando compreendido, se revelar como um instinto de proteção que precisa ser ouvido, mas não obedecido cegamente. A prática de dialogar com nossos pensamentos negativos, como Jung fazia através do que ele chamava de imaginação ativa, pode ser transformadora. Quando um pensamento crítico surge, podemos perguntar a ele: quem é você? Por que está aqui? O que está tentando me proteger? Muitas vezes descobrimos que o crítico interno está tentando, de forma desajeitada, nos proteger de rejeição ou fracasso. Quando reconhecemos essa intenção subjacente, podemos agradecer a essa parte de nós pela preocupação, ao mesmo tempo em que gentilmente informamos que existem formas mais eficazes de nos cuidar. Jung acreditava profundamente no poder dos símbolos e sonhos como mensageiros do inconsciente. Nossos pensamentos negativos recorrentes frequentemente têm uma qualidade simbólica. Aquele pensamento de estar sempre atrasado pode simbolizar uma sensação mais profunda de estar fora de sincronia com sua verdadeira natureza. Aquele medo constante de julgamento pode simbolizar uma parte de você que ainda não se aceitou completamente. Quando começamos a ler nossos pensamentos dessa forma simbólica, eles se tornam professores em vez de torturadores. A libertação dos pensamentos negativos não significa alcançar um estado perpétuo de felicidade artificial. Significa desenvolver uma relação fundamentalmente diferente com toda a gama de nossa experiência interna.
Significa cultivar o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade de manter os opostos em tensão consciente, sem ser dilacerado por eles. Podemos reconhecer tanto nossa luz quanto nossa sombra, tanto nossa esperança quanto nosso medo, tanto nossa força quanto nossa vulnerabilidade. Esta capacidade de conter paradoxos é a marca da maturidade psicológica. É a compreensão de que não precisamos eliminar metade de nossa humanidade para sermos dignos de amor e respeito. Podemos ser complexos, contraditórios, imperfeitos e, ainda assim, fundamentalmente completos. Quando Jung falava sobre o processo de tornar o inconsciente consciente, ele estava apontando para esta prática contínua de trazer luz às áreas sombrias de nossa psique. Cada vez que escolhemos investigar um pensamento negativo em vez de fugir dele, cada vez que escolhemos a curiosidade sobre a condenação, cada vez que escolhemos a integração sobre a repressão, estamos expandindo nossa consciência e enfraquecendo o poder do inconsciente de nos controlar. E há algo profundamente libertador em perceber que não somos nossos pensamentos. Somos a consciência que observa os pensamentos. Esta distinção é crucial. Quando nos identificamos completamente com nossos pensamentos negativos, tornamo-nos vítimas deles. Mas quando reconhecemos que somos o espaço consciente no qual os pensamentos aparecem e desaparecem, recuperamos nosso poder. Jung nos lembrava que o ouro alquímico, a transformação que buscamos, frequentemente é encontrado no material mais desprezado, no que consideramos lixo psíquico. Nossos pensamentos mais perturbadores, quando explorados corajosamente, podem nos levar aos insights mais profundos sobre nós mesmos e às transformações mais significativas. A jornada de libertação dos pensamentos negativos é, na verdade, uma jornada de autodescoberta. É o caminho de se tornar inteiro, de reunir as partes fragmentadas de nós mesmos que foram espalhadas pelas exigências da sociedade, pelos traumas do passado, pelas expectativas dos outros. É o retorno para casa, para nossa natureza autêntica. E quando fazemos esse trabalho interno, quando trazemos amor e atenção para as partes de nós que estavam escondidas na sombra, algo milagroso acontece. Não apenas nos libertamos da tirania dos pensamentos negativos, mas também liberamos uma tremenda quantidade de energia que estava presa na manutenção de nossas defesas psicológicas. Essa energia pode então ser redirecionada para a criação, conexão, crescimento e expressão autêntica. Carl Jung nos mostrou que a escuridão não é nossa inimiga, mas nossa professora. Os pensamentos negativos não são defeitos a serem corrigidos, mas mensagens a serem decifradas. E nós não somos criaturas fragmentadas que precisam ser consertadas, mas seres completos que precisam se lembrar de sua inteireza. A verdadeira libertação dos pensamentos negativos acontece quando paramos de tentar nos libertar deles através da força e começamos a nos libertar através da compreensão, da compaixão e da integração consciente. É um paradoxo. Ao abraçar completamente nossa humanidade, incluindo suas partes sombrias, transcendemos a identificação limitada com qualquer aspecto específico de nós mesmos e descobrimos uma liberdade mais profunda do que jamais imaginamos possível. Este é o convite de Jung para cada um de nós. Descer às profundezas de nossa própria psique, enfrentar o que encontramos lá com coragem e curiosidade, e emergir transformados, não pela eliminação de nossa sombra, mas pela integração dela em uma personalidade mais completa, mais consciente e finalmente mais livre. Se esta jornada pelas profundezas da psique junguiana ressoou com você, se estas palavras tocaram algo verdadeiro em sua experiência, compartilhe este vídeo com alguém que também busca a libertação dos padrões de pensamento que nos limitam. E se inscreva no canal Sombras da Consciência para continuar explorando os mistérios da mente humana e os caminhos para uma vida mais consciente e integrada. Juntos, podemos iluminar as sombras e descobrir a liberdade que sempre esteve esperando dentro de nós.